Hoje eu vou trazer os principais ensinamentos, aqueles que você pode colocar em prática sobre o livro. Eita, tava de cabeça para baixo, vocês nem me falaram. Sobre o livro do Charles Duhigg, O Poder do Hábito. Depois que eu li esse livro, eu cheguei à conclusão de que nós somos resultados dos hábitos que nós temos, muito mais do que qualquer outra coisa. Nós podemos ser definidos pelo hábito de comer bem ou mal, pelo hábito de jogar, pelo hábito de ler, pelo hábito de ver televisão, pelo hábito de sair comentando tudo que posta na internet, pelo hábito de roer as unhas, pelo hábito de beber ou fumar, pelo hábito de meditar, pelo hábito de trabalhar e assim vai. Hábitos você tem aos montes e eu acho legal você sempre se conhecer para entender, então, quais são os hábitos positivos e negativos que você tem, porque daí você vai poder usar esse livraço que tem aqui para você conseguir trocar esses hábitos negativos da sua vida que não te fazem andar para frente. O ponto de partida desse livro é, claro, o poder do hábito, ou eu diria até a força que um hábito tem. Existe um homem chamado Eugene que se tornou um dos pacientes mais conhecidos da medicina e ele se tornou esse paciente super conhecido por mudar a nossa percepção de como funcionam os hábitos. A gente achava que a memória era essencial para a criação de hábitos, mas na verdade eles não precisam de memória. O Eugene mudou de casa depois que ele teve essa doença que fez com que ele perdesse parte da memória. Ele não conseguia ter novas memórias também, então não conseguia esboçar, por exemplo, um desenho da própria casa. Certa vez ele saiu de casa sem que a mulher percebesse, enquanto ela estava colocando uma roupa de caminhada, e ela ficou preocupadíssima com isso. Saiu, chamou os vizinhos, chorou, porque ele não sabia onde é que era a própria casa, ele não sabia disso. Ele não sabia nem mesmo que tinha educado filhos já adultos, ele se lembraria de como era a própria casa? Nunca. Entretanto, quando ela voltou a casa para ligar para a polícia e pedir ajuda, lá estava o Eugene. A mulher olhou para a mesa, que estava cheia de pinhas, e olhou para a mão do Eugene, que estava melada de seiva. Depois disso, o Eugene vivia dando essas escapulidas dele. Ele caminhava, aparecia com souvenirs, uma vez apareceu com uma carteira, outra vez ele apareceu com um cachorrinho, e ele nunca se lembrava aonde ele tinha ido, nem mesmo se lembrava de a esposa ter pedido para que ele não saísse sozinho. O caso do Eugene mostra uma coisa muito interessante. Hábitos não são relacionados à memória, a gente já viu isso lá atrás. Os gânglios basais armazenam hábitos mesmo enquanto o resto do cérebro adormece. O Charles diz que, como consequência dessa quebra do vínculo dos hábitos e da memória, quando o hábito surge, o cérebro para de participar totalmente da tomada de decisões. Como o hábito funciona, então, se não é pela nossa decisão? Vamos lá. O hábito tem um ciclo. Ele vai funcionar sempre com uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Essa é a grande lição do livro, tá? Independente de todos os estudos de caso que o autor coloca no livro, o ciclo do hábito é o que vai embasar as transformações que nós queremos colocar nos nossos hábitos. Eu vou dar exemplo com um hábito negativo meu. Um hábito negativo que eu tenho é o de comer biscoito maisena. Eu tinha parado de comer essa porcaria havia muitos anos e em casa ele era comprado só porque um funcionário meu gostava muito, também porque as pessoas que moravam comigo gostavam. Então um dia eu estava sem nada para comer em casa e eu vi o biscoito. Peguei um pouco do leite, mergulhei no biscoito, quando eu percebi, tinha comido um pacote inteiro. Eu já consegui diminuir muito de lá para cá a quantidade do biscoito maisena que eu como, mas é tiro e queda. Quando as compras do mês acabam, ou então quando eu fico sem criatividade para procurar comida, ou mesmo quando eu vejo o biscoito em cima do balcão, eu pego e como com leite. Vamos então ver esse hábito de acordo com o ciclo do hábito. Começando pela deixa. A deixa é ter poucas opções de lanche rápido e a deixa é o fácil acesso do biscoito em cima do balcão. A rotina é abrir a geladeira, pegar o leite frio, colocar numa xícara e comer o biscoito com leite. E a recompensa é satisfazer a minha fome de uma coisa fácil de ser feita. Então, reconhecendo o ciclo do hábito, eu posso mudar uma ou mais partes dele para conseguir me desfazer desse hábito que eu considero negativo. Eu posso, por exemplo, na deixa, dificultar o acesso ao biscoito, ao invés de deixá-lo em cima do balcão, eu vou colocar em outro lugar, por exemplo, debaixo de um monte de panelas. Ou eu posso trocar minha rotina, ao invés de abrir a geladeira, pegar o leite, eu saio de casa e faço uma caminhada de 10 minutos. Eu estou mudando a rotina do hábito. Ou eu posso alterar a recompensa. Eu sei que o biscoito maisena é doce,
eu enjoo fácil de doce, então comer uma banana pode me dar essa recompensa de satisfação do doce. E eu adoro banana. Sendo assim, se você quer mudar um hábito, tente prestar atenção a esse ciclo, porque o hábito é simplesmente uma manutenção de uma deixa, ou então de uma rotina, ou então de uma recompensa. Uma maneira de você mudar em relação à recompensa é mexer no seu anseio. Você sabia que no passado as pessoas não escovavam os dentes? Na industrialização, mesmo com a invenção das pastas de dente, as pessoas não se lembravam de escovar os dentes. Isso não era porque elas tinham uma memória ruim ou porque achavam que era bom usar dentaduras. Não. Isso acontecia porque elas não tinham o hábito que nós temos hoje de usar a pasta de dente. E como esse hábito foi criado, proporcionando mais saúde para a população e também possibilitando que houvesse uma abertura gigante na indústria de pastas de dentes. Esse hábito foi colocado no mundo com base na terceira parte do ciclo do hábito, que é a recompensa. Quando você escova os dentes, você tem uma sensação de frescor. A sensação de frescor é a sua recompensa. Você escova os dentes porque você antecipa essa sensação de frescor. Isso é ansiedade. Você está antecipando a recompensa mesmo antes de ela existir. Ou seja, você fica com ansiedade por escovar os dentes porque você está antecipando a sensação do frescor. Então, por que a pasta de dente demorou tanto para entrar na rotina da maioria das famílias? Porque no início ela não tinha essa sensação de frescor. Essa sensação não é necessária para que os seus dentes fiquem saudáveis. Portanto, as primeiras pastas de dente não vinham com esse frescor. A Tracy Sinclair, a gerente da marca Oral-B, diz que o consumidor precisa de algum tipo de sinal de que um produto está funcionando. Mudar a rotina é outro ponto que a gente tem que se aprofundar aqui. A rotina é a penúltima parte do ciclo do hábito. Vamos pegar, por exemplo, os Alcoólicos Anônimos, que é um dos exemplos do livro. O AA foi um programa inventado nos Estados Unidos por um ex-alcoólatra que se tornou conhecido pelos 12 passos. Só que a parte mais importante do AA, a que talvez seja a maior responsável por ajudar os participantes, é a alteração que esse grupo faz na rotina dos membros. A rotina tem um forte impulso quando ela é compartilhada em grupo, porque a ideia do grupo é estar presente na hora em que uma força de vontade é necessária para a pessoa não retornar ao hábito negativo. No caso do AA, existe uma linha muito tênue entre o que é hábito e o que é vício. O hábito e o vício, eles andam muito juntos, né? Então, uma pessoa alcoólatra que entra para o AA pode até trocar o hábito de beber. Por exemplo, uma coisa ruim acontece no dia dessa pessoa, essa é a deixa, e aí então vem a rotina, que é beber, e a recompensa, que é uma sensação de alívio em relação à coisa ruim que aconteceu. E o que o AA faz? Ele troca a rotina. No lugar de beber, então, a pessoa vai conversar com o padrinho, né? No AA existe essa figura do padrinho, que geralmente é alguém que ficou muitos e muitos anos sem ter uma recaída. Agora, o grande problema é quando existe uma deixa muito forte. Por exemplo, a mãe de um ex-viciado em bebida morre inesperadamente. A situação é de uma forte deixa que faz com que a pessoa volte à rotina da bebida. Isso significa que se um alcoólatra consegue entrar de cabeça no ciclo do hábito, de estar sempre com o grupo nos momentos relativamente difíceis, nos momentos realmente muito difíceis, ele vai engatilhar esse mesmo hábito de estar com o grupo no lugar de beber para aliviar a dor. Isso porque o grupo vai trazer histórias que proporcionam um elemento fortíssimo para a nova rotina, que é o elemento da fé. Comunidades ajudam a criar fé de que as coisas vão melhorar, de que aquilo vai passar. E, velho, tem um último ensinamento desse livro que eu acho que é muito importante para você criar um projeto maior. E eu acho que esse ensinamento que eu vou te passar aqui só vai funcionar realmente se você aplicar. Vamos lá, porque essa última coisa que eu quero te ensinar é como conseguir começar e terminar grandes projetos. Para projetos maiores, você deve criar hábitos angulares. O exemplo do livro é fantástico. Veja, existe essa empresa que é uma fábrica de alumínios. Ela prepara o alumínio de barras de chocolate ou então de latinhas de refrigerante, por exemplo. E a empresa crescia muito até chegar a um ponto em que deu uma estancada no crescimento. Depois de muita pegação no pé dos investidores, a diretoria da empresa resolveu contratar um diretor executivo. E aí então marcaram uma festa em Nova York para conhecerem um novo diretor executivo
e entenderem como ele seria para a empresa. Ele subiu no palco e todo mundo esperava para ouvir o que ele ia dizer. Então ele começou o discurso. Eu quero falar aqui com vocês sobre a segurança no trabalho. E aí, a partir daí, ele fez um discurso destrinchando a meta dele, que era fazer a Alcoa a empresa mais segura dos Estados Unidos. Os investidores saíram dali exasperados. A Alcoa tinha contratado um lunático que não falou como iria aumentar o número de clientes, não falou como vender mais ou como faria o marketing da empresa crescer. Ficou só falando sobre segurança, segurança, segurança. Liguem para os seus amigos e avisem, a Alcoa não é segura para investimentos. Bom, eles estavam errados, porque sob a direção de Paul O'Neill, a Alcoa ficou 5 vezes maior do que ela era. Como é que isso aconteceu? Com a criação de um hábito angular. Hábitos angulares, anote aí, são a identificação de poucas prioridades centrais. O Paul criou esse hábito especial, essa regra que não deveria ser deixada de lado jamais. Ao invés de tentar resolver todos os problemas, de falar de impostos e relatórios, ele falou uma língua que todo mundo na indústria entendia. Ao focar em uma só coisa extremamente importante, Paul O'Neill transformou aquela empresa em um dos lugares mais seguros da Terra. Na prova em que o nadador Michael Phelps era mais forte, lá nas Olimpíadas de Pequim, ele pulou na piscina e percebeu que uma coisa estava errada. Havia umidade dentro dos óculos dele. Na terceira virada, os óculos dele já estavam cheios de água e não dava para enxergar nada. E mesmo assim, quando Phelps tocou a parede da piscina, ele tirou os óculos e olhou para o placar onde estava escrito recorde mundial ao lado do nome dele. O Phelps também criou alguns hábitos angulares para conseguir essa proeza. Todo o resto tinha dado certo naquele dia, né? Os hábitos antes da prova e os hábitos durante a prova já estavam tão fortes na mente do Phelps que ele não precisou nem mesmo enxergar para ganhar aquela medalha de ouro. Tudo isso era resultado das poucas prioridades centrais que ele vinha aprendendo desde que ele tinha 12 anos de idade. Bem, agora você tem as ferramentas necessárias para que você crie os próprios hábitos positivos ou os hábitos que você quer criar para conseguir alcançar uma determinada meta. Eu vou deixar um resumo agora para que quando você notar um hábito que você queira mudar, você veja sempre esse resumo. Aqui na descrição do vídeo do YouTube, eu sempre deixo os tempos do vídeo como um índice para você saber quando voltar. Então, é só clicar no link do resumo que você já vai pular para essa parte do vídeo. Vamos lá. O modelo é o seguinte. Primeiro você coloca no papel do ciclo do hábito a identificação da rotina que você quer mudar. Lembra no início do vídeo qual era o meu hábito negativo? Comer biscoito de maisena? Eu identifiquei que a minha rotina é abrir a geladeira, pegar leite frio, colocar numa xícara e comer o biscoito com leite. Depois você vai experimentar com recompensas diferentes. Experimentar significa tentar várias coisas que possam te satisfazer melhor do que o biscoito de maisena. Eu posso tentar recompensas como comer banana, conversar com as minhas cachorras ou mesmo sair para caminhar. E agora você vai isolar a deixa. Você não sabe exatamente o que é que te faz querer comer o biscoito. Então, saia fazendo testes de isolamento. Será que se eu colocar o biscoito debaixo das panelas, ou seja, será que se eu dificultar o acesso eu paro de comer? Será que a deixa é eu assistir televisão enquanto eu lancho? Ou é a necessidade de comer alguma coisa doce? Será que é o fato de eu buscar o biscoito só quando eu tô com fome e esse biscoito ser uma típica refeição fácil de ter? Você só vai reconhecer o padrão se você fizer testes isolando diferentes deixas. E por fim, no quarto e último passo, tenha um plano. Por exemplo, se eu identificar que a deixa é o biscoito ser uma refeição rápida, eu posso ter um plano de preparar a comida 20 minutos mais cedo do que o usual. Então um plano claro seria descer para preparar a comida às 15h40, picar 2 bananas, acrescentar aveia, amassar e comer. Depois disso, tomar um copo com água e voltar ao trabalho. Viu? Passei pelos 4 estágios. Identifiquei a rotina, experimentei com recompensas, isolei a deixa e tracei um plano para esse novo hábito dar certo. Bem, eu espero que você tenha gostado desse resumo do livro O Poder do Hábito. Eu sou a Carol, um abraço e até o próximo vídeo.